Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Aí tá frio, aqui tá muito frio, por isso que eu tô de touca, de blusa, tá muito frio. Mas vamos lá para nossa aula de hoje? Antes de começar a nossa aulinha, vamos orar. Feche os seus olhinhos então e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do céu, muito obrigado por este dia, obrigado pela minha vida, pela vida de toda a minha família. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor faz. Fica com a gente nesta aulinha, em nome de Jesus. Amém. Levanta do sofá e vamos dançar, seguindo os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Pois Jesus é a luz, a palavra que vida produz. Sou criança, sou sim, mas já brilha esta luz em mim. Também aprendi que lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Pois Jesus é a luz, a palavra que vida produz. Sou criança, sou sim, mas já brilha esta luz em mim. Também aprendi que lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Bora lá pro versículo do dia? Pega sua Bíblia, seu marca-texto, seu lápis e vamos lá pro versículo do dia. Hoje no versículo do dia eu vou ter alguns ajudantes. Vamos lá, meus ajudantes, dizer o versículo do dia? 1 Pedro 2:21. Você pode já abrir aí na sua Bíblia. 1 Pedro 2:21. Vamos lá então? Pegou a sua Bíblia? Abriu aí em 1 Pedro 2:21? Isso aí, muito bem. Vamos lá? Bora? Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Eu quero que vocês grifem aqui, ó. Cristo deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Grifa aí, Cristo
deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Este é o versículo de hoje. O meu primeiro ajudante, então, é o Robert. Diz aí, Robert, o versículo do dia. 1 Pedro 2:21. Cristo deixou o seu exemplo para que siga os seus passos. Isso aí, Robert, muito bem. Jesus, que é o Cristo, deixou o exemplo para que eu e você siga os passos dele. É isso mesmo, Robert. 1 Pedro 2:21. Pietro, diz aí o versículo do dia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cristo deixou um exemplo para que sigam os seus passos. Muito bem, Pi, é isso aí. Jesus deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Muito bem, 1 Pedro 2:21. Vamos lá, meu ajudante Murilo, vamos dizer o versículo do dia? Cristo deixou o exemplo para seguirem seus passos. Muito bem, Mu, parabéns, é isso aí. 1 Pedro 2:21 diz: Cristo deixou o seu exemplo para seguir os seus passos. É isso aí. E agora é sua vez, Manu. Vamos lá. Diga para mim o versículo do dia. Cristo deixou o exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Parabéns, Manu, isso aí. Agora é a vez da Nayara. Vamos lá, Nayara. Diga o versículo do dia. Cristo deixou o exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Muito bem, Nayara, isso aí. Agora vamos lá com a Mariana. Mariana, qual é o versículo do dia? Cristo deixou um exemplo para que seguimos os seus passos com os nossos pés. Muito bem, Mariana, isso aí. Agora vamos lá, é sua vez, Isa. Fala pra gente o versículo do dia. Cristo deixou o exemplo para que siga seus passos. Muito bem, Isa, isso mesmo. Este é o versículo do dia, 1 Pedro 2:21. Vamos lá, Davi? Diga pra gente o versículo do dia. Cristo deixou o exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Muito bem, Davi. Isso aí, decorou o versículo do dia. Bora lá falar o versículo do dia com a pastora? Cristo deixou o seu exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21 é a parte B do versículo. Será que você consegue dizer o versículo olhando essas figuras? Presta atenção. Cristo deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Você consegue dizer esse versículo agora, olhando essas figuras? Vamos tentar de novo? Bora lá!
Eita, que você ficou craque no versículo do dia. Esse vai ficar guardado aí, ó, na sua memória. Cristo deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. 1 Pedro 2:21. Você pode treinar esse versículo falando para outras pessoas, para o papai, para a mamãe, para o tio, para a titia, para a vovó, para o cachorro, para o gato, papagaio, para quem você quiser. Você pode falar esse versículo, porque Jesus deixou o exemplo para seguirmos os passos dele. Bora lá para a história do dia? Vem com a gente, agora é a hora da história. Antes de começar a história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é discípulos? E aí, o que é discípulo? Discípulo é alguém que segue os passos de um mestre. Isso aí, é alguém que caminha junto com uma outra pessoa. Você sabia que Jesus teve discípulos? Isso mesmo, Jesus teve 12 discípulos, pessoas que caminhavam junto com Jesus, pessoas que seguiam os passos de Jesus. E hoje eu vou contar para você a história de um dos 12 discípulos de Jesus. E o nome dele é Mateus. Mateus é o nome de um dos discípulos de Jesus. Jesus estava caminhando e uma multidão sempre seguia Jesus, porque as pessoas sabiam que ele era um homem diferente. Jesus caminhava e uma multidão ia atrás dele para onde ele ia. Certa vez, Jesus caminhando passou por um lugar onde tinha um homem que cobrava impostos. Sabe o que é isso? Cobrador de impostos? Cobrador de impostos era aquele homem que recebia o dinheiro por tudo aquilo que as pessoas tinham. Naquele tempo, as pessoas precisavam pagar moedinhas para aquele homem. Só que os cobradores de impostos, eles eram injustos. Sério, eles cobravam bem mais do que eles precisavam. Você acha que as pessoas gostavam dos cobradores de impostos? De jeito nenhum. As pessoas ficavam muito bravas com eles. Tanto que quando eles iam sair do seu serviço, tinha que, um soldado junto com eles, porque as pessoas queriam tacar frutas nele, queriam matar eles. E então o cobrador de impostos, quando ia sair do serviço, era escoltado. E era assim com Mateus. Mateus era um cobrador de imposto. Mateus ficava ali recebendo, olha só, moedinhas, para depois dar essas moedas para os romanos. Mas sabe que até os romanos, não gostavam de Mateus. Ninguém gostava de Mateus. Você acredita? Pensa só como Mateus era triste ali cobrando aqueles impostos. Ninguém gostava dele e ele ficava muito triste por conta disso. As pessoas ficavam, muito bravas. Falavam, onde já se viu cobrar este tanto, este valor? E as pessoas ficavam muito irritadas com Mateus. Só que lembra que tinha alguém passando por ali? Jesus. Mateus lá trabalhando, e então Jesus fala para ele, Mateus, vem
segue-me. Sabe o que Mateus fez? Largou todas as coisas e foi seguir a Jesus. Você pode estar aí se perguntando, aonde está escrito isso? Na Bíblia, em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Olha só o que está escrito lá. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Este é o nosso chamado, a gente largar todas as coisas para seguir a Jesus, porque Jesus deu a vida dele pela nossa vida. Para que eu e você tivesse vida, Jesus deu a vida dele por nós. E por isso nós precisamos seguir os passos de... Muito bem, Jesus. Isso aí. Eu e você precisamos seguir os passos de Jesus. Mas como que eu e você seguimos os passos de Jesus? Isso aí, lendo a Bíblia. Toda vez que eu e você lê a Bíblia, a gente conhece a história de Jesus e então a gente pode fazer o quê? Seguir os passos de Jesus. Isso mesmo. Como que a gente faz para seguir os passos de Jesus? Vamos lá? Lendo a Bíblia. Só ler a Bíblia já vai seguir os passos de Jesus? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa colocar em prática. Porque os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, ele largou as coisas dele e foi, seguir a Jesus. Isso mesmo. Mateus largou todas as coisas e foi, seguir Jesus. Aonde Jesus pisava, Mateus também pisava. Aonde Jesus pisava, Mateus também pisava. O que Jesus falava, Mateus também falava. O que Jesus olhava, Mateus também olhava. O que Jesus escutava, Mateus também escutava. É isso mesmo. Por isso que nós precisamos seguir a Jesus. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Isso é ser um seguidor de Jesus. E você, criança, também quer ser um seguidor de Jesus? Eu quero. Eu fiz essa escolha. E você também quer escolher isso? Se você fez a escolha de ser discípulo de Jesus, então você precisa ler a Bíblia e colocar em prática para ser então um discípulo de Jesus. Leia a Bíblia e coloque em prática para ser um discípulo de Jesus. Vamos orar? Jesus, eu e as crianças estamos te pedindo nesta hora que o Senhor nos ajude a colocar em prática a tua palavra. Nós, eu e as crianças queremos seguir a Jesus. Então, nos ajuda, Senhor, nos dando sabedoria quando formos ler a tua palavra para colocar ela em prática. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém? Isso aí. Agora, bora lá. Estar sempre lendo a Bíblia e colocando em prática para seguir os passos de Jesus. Assim como Mateus, que largou o trabalho dele, deixou de ser um cobrador de impostos para ser um
seguidor de Jesus. Isso aí, muito bem. Vamos lá para a hora da atividade? E hoje a nossa atividade vai ser assim. Você vai pesquisar na sua Bíblia quem foram os discípulos de Jesus. São 12 pessoas que foram discípulas de Jesus. Então eu quero que você anote o nome dos discípulos de Jesus, tire uma foto bem bonita com os nomes dos discípulos e manda pra gente, tá certo? Vamos lá de pesquisar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Que Deus te abençoe. Eu tô com muita saudade de vocês. Um grande beijo. Tchau. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz.